Era uma quinta-feira sombria quando as palavras mais humilhantes da vida de João Silva ecoaram pelo canteiro de obras. "Você é só um pedreiro, cale a boca!", gritou o engenheiro Paulo Menezes na frente de toda a equipe, desprezando o alerta sobre uma rachadura mortal. João jamais imaginou que aquele momento de humilhação se tornaria a oportunidade de salvar 20 vidas e impedir uma tragédia que poderia ter matado 200 pessoas. O que aconteceu nas próximas 12 horas vai te deixar sem fôlego e mostrar como às vezes os verdadeiros heróis se escondem exatamente onde ninguém espera encontrá-los. Fica até o final porque a reviravolta vai te arrepiar e pode mudar a forma como você vê o mundo do trabalho para sempre. Antes de começarmos, deixe o like e se inscreva no canal. João Silva acordou às 4h30 daquela quinta-feira chuvosa de março, como fazia todos os dias há mais de 2 décadas. Sua casa no bairro Jardim dos Trabalhadores, na cidade de Monte Alto, era simples mas impecável. Uma pequena construção de 2 quartos que ele mesmo havia erguido tijolo por tijolo nos fins de semana, ao longo de 5 anos de economia e dedicação. Aos 42 anos, João carregava nas mãos calejadas e no olhar atento os segredos de uma profissão que aprendera ainda menino, ajudando o pai em pequenas reformas pela vizinhança. Não tinha diploma universitário, mas possuía algo que nenhuma faculdade ensinava: a sabedoria de quem conhece cada gemido do concreto, cada sussurro do ferro, cada segredo que os materiais revelam apenas para quem tem paciência de escutar. No canteiro de obras, todos o conheciam pelo apelido carinhoso de João Segurança. Um título que havia conquistado não por imposição ou hierarquia, mas pelo respeito genuíno dos colegas que sabiam. Quando João falava sobre riscos, era melhor prestar atenção. Em 25 anos de profissão, nunca havia ocorrido um acidente sequer nas equipes que ele supervisionava. Mas naquele dia, João estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira. O destino era a obra mais grandiosa e ambiciosa da história de Monte Alto: o edifício Império Corporate, um colosso de vidro e concreto que prometia revolucionar o skyline da cidade. Com 50 andares de altura e investimento total de R$ 500 milhões, seria o maior centro empresarial de toda a região sul, capaz de abrigar 200 empresas e gerar mais de 3.000 empregos diretos. A construtora responsável pelo projeto era a Magnus Construções Liteda, uma empresa que havia crescido rapidamente nos últimos anos, vencendo licitações públicas e contratos privados milionários através de propostas sempre mais baixas que a concorrência. O que poucos sabiam é que esses preços competitivos vinham de uma filosofia empresarial perigosa: cortar custos em tudo, inclusive na segurança. E era nesse cenário que Paulo Menezes reinava como um imperador cruel. Paulo Menezes, aos 38 anos, era o engenheiro-chefe da obra e se considerava um gênio intocável da construção civil. Formado pela prestigiosa Universidade Federal de Engenharia Civil, com especialização em estruturas na Alemanha e MBA em gestão de projetos, Paulo acumulava títulos acadêmicos como troféus em uma estante. Dirigia um Audi A4 importado, usava ternos importados, morava num apartamento de cobertura no bairro mais nobre da cidade e tratava os operários como se fossem peças descartáveis de uma máquina industrial. Para Paulo, havia 2 categorias de pessoas no mundo: os superiores intelectualmente, como ele, e os inferiores, como João. Mas o confronto que mudaria tudo estava prestes a começar. Às 7h30 daquela manhã, João começou sua rotina de inspeção no 27º andar do edifício. Era um ritual sagrado que executava religiosamente antes do início oficial dos trabalhos. Verificar cada viga, cada coluna, cada junção, procurando sinais de problemas que poderiam evoluir para tragédias. Foi durante essa inspeção meticulosa que João viu algo que fez seu coração gelar. Uma fissura fina, mas inequívoca, serpenteando por toda a extensão da viga mestra principal. Aquela responsável por sustentar o peso estrutural de todos os 23 andares superiores. A rachadura era sutil aos olhos despreparados, mas para alguém com a experiência de João, era como um grito de socorro silencioso do próprio concreto. Ele havia visto exatamente o mesmo padrão em 2 ocasiões anteriores. Uma em São Paulo em 1998, que resultou na morte de 8 pessoas. Outra em Belo Horizonte em 2003, que matou 15 trabalhadores. Ambas as tragédias poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse prestado atenção aos sinais. O que João não sabia
é que estava prestes a ser brutalmente humilhado por tentar fazer a coisa certa. Com mãos trêmulas, João fotografou a rachadura de vários ângulos, usando seu celular simples, documentando cuidadosamente cada detalhe. Depois, desceu rapidamente até o escritório provisório instalado no 10º andar, onde Paulo comandava a obra como um general comandaria um exército. O escritório era uma demonstração clara da hierarquia. Mesa de vidro importada, cadeira executiva de couro, computadores de última geração, ar-condicionado central e uma vista privilegiada de toda a cidade. Paulo estava ao telefone, gesticulando animadamente enquanto discutia cronogramas e margens de lucro com investidores. Sim, Dr. Roberto. Paulo falava em tom confiante. Posso garantir que não há absolutamente nenhum problema técnico na obra. Temos os melhores profissionais do mercado trabalhando aqui. A entrega será pontual, sem atrasos, exatamente como planejado. João esperou pacientemente do lado de fora da sala envidraçada, observando Paulo gesticular com soberba, enquanto prometia prazos impossíveis para impressionar os financiadores do projeto. Quando Paulo finalmente desligou o telefone, olhou para João através do vidro, com a expressão de quem havia sido interrompido em assuntos muito mais importantes. Entre, João. O que foi dessa vez? Espero que seja rápido. Tenho uma agenda lotada de reuniões importantes. João entrou no escritório climatizado, sentindo-se deslocado naquele ambiente de luxo, mas determinado a cumprir seu dever. Seu Paulo, disse respeitosamente, tirando o capacete e segurando-o com as duas mãos. Encontrei uma situação muito preocupante no 27º andar. Preciso mostrar umas fotos para o senhor. Paulo suspirou teatralmente, como se estivesse fazendo um favor imensurável ao dedicar alguns minutos de seu tempo precioso para ouvir as preocupações exageradas de um simples pedreiro. Tá bom, João. Mostra aí essas fotos, mas que seja rápido. João aproximou-se da mesa de vidro e mostrou as imagens no pequeno visor do celular, explicando detalhadamente o que havia observado. Olha aqui, seu Paulo. Essa rachadura na viga principal não é normal. Ela atravessa toda a estrutura de uma ponta à outra. E pela posição dela, indica que pode haver problemas na fundação ou na armadura de ferro. Paulo nem sequer se dignou a olhar adequadamente para as fotografias. Com um gesto displicente da mão, afastou o celular de João como se fosse um objeto contaminado. Ah, pelo amor de Deus, João. Você está vendo problema onde não existe. Essa obra foi calculada pelos melhores engenheiros estruturais do país. Uma marquinha superficial no concreto é absolutamente normal durante o processo de cura. Mas, seu Paulo, João insistiu, a preocupação crescendo em sua voz. Eu já vi esse mesmo tipo de rachadura antes, e das outras vezes... Foi nesse momento que Paulo explodiu com uma fúria que chocaria até os operários 3 andares abaixo. Você é só um pedreiro, cale a boca! Paulo berrou, levantando-se violentamente da cadeira executiva, o rosto vermelho de ira. Eu sou formado em engenharia civil, estudei na melhor universidade do Brasil, fiz especialização na Alemanha. Você entende tanto de cálculos estruturais quanto eu entendo de carregar tijolo nas costas. A violência verbal de Paulo ecoou não apenas pelo escritório, mas por todo o andar. Operários que trabalhavam nas proximidades pararam suas atividades, constrangidos pela cena humilhante que presenciavam através das paredes de vidro. Eu estudo estruturas há mais de 15 anos. Você mal sabe ler um projeto. Como ousa questionar meu trabalho? João permaneceu imóvel, o capacete ainda nas mãos, sentindo o rosto queimar de humilhação, enquanto dezenas de colegas observavam sua degradação pública. Se você continuar inventando problema onde não existe, espalhando pânico sem fundamento, vai ser demitido ainda hoje, e eu vou fazer questão de que nenhuma outra construtora da cidade te contrate. Paulo caminhou ao redor da mesa e se plantou diante de João, usando sua altura ligeiramente superior para intimidar. Agora volta pro teu trabalho de pedreiro e para de me atrapalhar com paranoias de quem não entende nada de engenharia. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que os gritos. João guardou lentamente o celular no bolso da camisa de trabalho, colocou o capacete na cabeça e se dirigiu à porta sem dizer uma palavra. Mas seus olhos não demonstravam derrota. Brilhavam com a determinação férrea de quem sabia estar certo e não desistiria facilmente. O que Paulo não fazia a menor ideia é que havia acabado de despertar a fúria silenciosa do homem errado.
João saiu do escritório climatizado de Paulo e enfrentou novamente o calor abafado do canteiro de obras, mas uma coisa havia mudado dentro dele. A humilhação pública não havia diminuído sua preocupação com a rachadura, pelo contrário, havia intensificado sua determinação de descobrir a verdade. Durante o intervalo do almoço, quando a maioria dos operários descansava na sombra das árvores próximas ao canteiro, João subiu sozinho até o 27º andar para uma segunda inspeção. O que descobriu o deixou com suor frio escorrendo pelas costas, mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. A fissura havia crescido significativamente. Em apenas 4 horas, ela havia se expandido pelo menos 2 centímetros em comprimento e havia se tornado mais profunda, mais visível, mais ameaçadora. Isso não pode ser normal, João murmurou para si mesmo, passando os dedos calejados pela rachadura. Concreto não cresce assim tão rápido sem uma causa grave. Ao examinar mais detalhadamente a estrutura ao redor da fissura, João fez uma descoberta ainda mais alarmante. Pequenas partículas de concreto estavam se desprendendo da viga quando ele passava a mão. Era como se a própria estrutura estivesse se desintegrando lentamente. Era nesse momento que João tomou uma decisão que salvaria muitas vidas. João desceu até o refeitório improvisado e ligou para seu cunhado Marcos, engenheiro civil, numa construtora concorrente da Magnus Construções Liteda. Marcos era uma das poucas pessoas que respeitava tanto o conhecimento acadêmico quanto a experiência prática, e sempre ouvia com atenção as observações de João. Marcos, desculpa incomodar no seu horário de almoço, mas preciso urgente da sua opinião técnica sobre uma situação. Pode falar, João, você nunca me procura por bobagem. Vou mandar umas fotos no WhatsApp agora. Quero que você analise uma rachadura que apareceu numa viga mestra aqui na obra. João enviou mais de 15 fotografias detalhadas, tiradas de diferentes ângulos e distâncias, mostrando não apenas a fissura principal, mas também o contexto estrutural ao redor dela. 20 minutos depois, Marcos ligou de volta e havia uma tensão inconfundível em sua voz. João, onde exatamente fica essa viga na estrutura? É a viga principal do 27º andar, a que sustenta todos os andares de cima. Meu Deus do céu! Marcos fez uma pausa longa. João, isso que você fotografou é gravíssimo. Pela evolução, posição e padrão dessa rachadura, a estrutura pode ceder a qualquer momento. Você precisa parar essa obra imediatamente. Eu já tentei alertar o engenheiro-chefe, mas ele me humilhou na frente de todo mundo. Disse que sou só um pedreiro e não entendo nada. Quem é o engenheiro responsável? Paulo Menezes. Marcos suspirou profundamente. João, eu conheço o Paulo de reputação. Ele é tecnicamente competente, mas tem fama de ser arrogante e de cortar custos perigosamente para bater prazos. Você precisa ir por cima dele. Como assim? Vai na direção da empresa, na Defesa Civil, no CREA, onde for necessário. Essa situação é crítica. Mas João estava prestes a descobrir que a situação era ainda mais desesperadora do que imaginava. Naquela tarde, João decidiu fazer uma observação discreta de todas as atividades do 27º andar. O que presenciou o deixou genuinamente apavorado. Paulo havia não apenas ignorado o alerta sobre a rachadura, como havia autorizado uma série de atividades que aumentariam dramaticamente o peso sobre a viga comprometida. Início da concretagem do 30º andar, instalação de equipamentos pesados no 28º e 29º andares, e estocagem de materiais de construção exatamente sobre a área da fissura. Ele enlouqueceu completamente, João pensou, observando guindastes despejando toneladas de concreto fresco nos andares superiores. Está colocando mais peso numa estrutura que já está falhando. João procurou Antônio Silva, o supervisor-geral da obra, um homem de 55 anos com 30 anos de experiência que sempre demonstrou respeito pelos operários mais experientes. Seu Antônio, preciso conversar sobre algo muito sério com o senhor. É sobre segurança estrutural. Antônio, que estava revisando planilhas de cronograma, levantou os olhos e percebeu a gravidade no tom de João. Fala, João, estou ouvindo. João explicou detalhadamente sua descoberta, mostrou as fotografias e relatou tanto a conversa com seu cunhado engenheiro quanto a humilhação sofrida no escritório de Paulo. Antônio examinou cada foto com atenção, franzindo o senho à medida que compreendia a gravidade da situação. João, isso é muito preocupante mesmo,
Vou falar pessoalmente com Paulo agora. 40 minutos depois, Antônio voltou com uma expressão de derrota e frustração. João, conversei com Paulo por mais de meia hora. Mostrei suas fotos, expliquei suas preocupações, sugeri pelo menos uma inspeção técnica adicional. E o que ele disse? Disse que você está paranoico e desestabilizando a equipe com fantasias, que se você continuar espalhando pânico desnecessário sobre problemas inexistentes, ele vai te demitir por justa causa e ainda processar você por sabotagem e difamação. João balançou a cabeça, incrédulo com tanta teimosia perigosa. Seu Antônio, o senhor me conhece há 5 anos. Trabalho aqui desde que essa obra começou. Eu inventaria uma coisa dessas? Colocaria minha própria reputação em risco por paranoia? João, eu confio completamente em você. Sempre confiei no seu olho clínico para identificar riscos. Mas Paulo é o responsável técnico oficial da obra. É ele quem assina todos os laudos, todas as aprovações. Legalmente não posso passar por cima dele. Antônio fez uma pausa, claramente conflituado entre o que sua experiência lhe dizia e o que a hierarquia corporativa exigia dele. A única coisa que posso fazer é documentar nossa conversa e suas preocupações. Se algo acontecer, pelo menos vai ficar registrado que você alertou. Foi nesse momento crítico que João tomou a decisão mais arriscada e corajosa de sua vida. Às 18h30, quando a sirene marcou o fim do expediente oficial, João tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de dezenas de pessoas. Em vez de pegar o ônibus de volta para casa, ele decidiu usar sua chave de acesso especial. Trabalhava como vigia 2 noites por semana para complementar a renda, para fazer uma inspeção completa e minuciosa da estrutura. João sabia que estava arriscando seu emprego, sua reputação e possivelmente até sua segurança pessoal. Mas também sabia que não conseguiria dormir tranquilo enquanto aquela rachadura continuasse crescendo, ameaçando a vida de pessoas inocentes. A obra à noite era um lugar completamente diferente. Os ruídos ensurdecedores das máquinas davam lugar a um silêncio quase fantasmagórico, quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as estruturas de concreto. A iluminação noturna criava sombras dramáticas que transformavam a construção em um cenário quase cinematográfico. Mas o que João descobriu naquela inspeção noturna foi pior que seus piores pesadelos. A rachadura não havia apenas crescido, havia se multiplicado. Como tentáculos venenosos, fissuras menores haviam se espalhado da viga principal para 3 vigas adjacentes, criando uma rede de falhas estruturais que comprometia toda a integridade do andar. Mais alarmante ainda, havia sinais claros de deslocamento nas colunas de sustentação. Marcas no piso indicavam que as colunas haviam se movido alguns milímetros de suas posições originais, algo que, em termos de engenharia estrutural, era equivalente a um tsunami. João gastou mais de 1 hora documentando meticulosamente cada nova descoberta. Fez vídeos detalhados narrados, fotografou de todos os ângulos possíveis, mediu as dimensões das rachaduras com uma régua simples que carregava no bolso. Se algo acontecer, ele disse para a câmera do celular: "Quero que fique registrado que eu tentei alertar. É 21h15 da quinta-feira, 18 de março. A situação está crítica." E foi então que João teve uma ideia que revelou sua verdadeira nobreza de caráter. João decidiu tentar mais uma vez os canais oficiais de emergência. Ligou para o Corpo de Bombeiros, explicando detalhadamente a situação e oferecendo-se para enviar as evidências fotográficas. "Senhor, para atendermos um chamado de risco estrutural, precisamos que o responsável técnico da obra faça a solicitação oficial. Não podemos atender alertas de funcionários sem autorização da chefia. Mas o responsável técnico está recusando a ouvir os alertas." "Infelizmente são os procedimentos, senhor. Deve procurar a Defesa Civil durante horário comercial." João tentou a Defesa Civil através do número de emergência, mas recebeu a mesma resposta burocrática. Tentou ainda o CREA, Conselho Regional de Engenharia. Mas o atendimento noturno só funcionava para emergências de acidentes já ocorridos, não para prevenção. Mas às 21h45, o pesadelo que João temia virou realidade de forma espetacular. João estava no 20º andar, descendo lentamente e fazendo anotações detalhadas sobre outros pontos de preocupação estrutural, quando ouviu o som que assombra qualquer trabalhador experiente da construção civil.
Um estalo profundo, ressoante e sinistro, como se o próprio edifício estivesse gritando de dor. O som veio de cima. João imediatamente reconheceu a origem e correu desesperadamente pelas escadas até o 27º andar, subindo de 3 em 3 degraus. O coração batendo tão forte que podia ouvi-lo ecoar no vão da escada. O que encontrou quando chegou ao 27º andar foi uma visão que o perseguiria pelo resto da vida. A viga principal agora apresentava uma rachadura de mais de 40 centímetros de abertura, tão larga que era possível ver através dela. Pedaços substanciais de concreto haviam se desprendido e caído, criando um barulho como tiros que ecoaram por toda a estrutura. Pior ainda, cabos de aço da armadura estavam visíveis e alguns já haviam se rompido. Meu Deus, João sussurrou, vai desabar agora. E foi nesse momento de terror absoluto que João demonstrou do que era feito. Sem perder um segundo sequer, João pegou o rádio da segurança e começou a transmitir em todos os canais simultaneamente. Atenção geral, código vermelho, evacuação imediata, risco crítico de desabamento total. Todos os funcionários devem abandonar o prédio agora. Repito, evacuação imediata. Havia 20 operários trabalhando no turno noturno, espalhados por diferentes andares. 6 soldadores fazendo reparos no 15º andar. 4 eletricistas instalando fiação no 12º andar. 3 pintores preparando superfícies no 8º andar. 5 serventes organizando materiais no 5º andar. E 2 seguranças fazendo rondas. João começou a correr como um homem possuído, percorrendo andar por andar, gritando, batendo nas portas, empurrando quem hesitava, usando toda a sua autoridade moral construída ao longo de anos para convencer os colegas. Saiam agora! O prédio vai desabar. Eu vi a estrutura cedendo. No 15º andar, encontrou os 6 soldadores relutantes em interromper um trabalho complexo. João, e se você estiver errado? Esse serviço tem que estar pronto amanhã cedo. Se pararmos agora, vamos todos ser demitidos. Vocês vão morrer esmagados se ficarem aqui. Eu vi a viga principal rachando. A autoridade absoluta e o desespero genuíno na voz de João finalmente os convenceu. Os 6 homens largaram os equipamentos e correram para as escadas. Mas ainda havia mais pessoas em risco. João continuou sua corrida desesperada pelos andares, encontrando resistência de alguns trabalhadores que temiam mais a demissão por abandono do posto que o risco de morte. Mas a reputação de João Segurança falou mais alto. Todos sabiam que ele nunca daria um alarme falso. No 8º andar, um dos pintores estava relutante. João, você tem certeza absoluta? Se a gente abandonar o serviço e não acontecer nada? Eu tenho certeza. Vi com meus próprios olhos. A estrutura está cedendo neste exato momento. E então, às 22h18, aconteceu exatamente o que João temia. Com um barulho ensurdecedor que foi ouvido a 5 quarteirões de distância, um som como trovão misturado com terremoto, parte do 27º andar desabou violentamente sobre o 26º e o 25º andares. O impacto foi tão intenso que janelas de prédios vizinhos tremeram. Carros estacionados na rua tiveram alarmes disparados. Pessoas acordaram assustadas num raio de quilômetros. Em questão de segundos, 3 andares inteiros se transformaram em uma montanha de escombros, ferro retorcido e nuvens de poeira que subiram ao céu como cogumelos atômicos. Se não fosse pela evacuação heróica coordenada por João, 20 pessoas teriam morrido esmagadas naquele momento. A tragédia havia sido evitada, mas o confronto final estava apenas começando. João estava na calçada em frente ao edifício, ofegante, sujo de poeira, contando obsessivamente cada um dos 20 operários para ter certeza absoluta de que todos haviam escapado com vida, quando viu um Audi A4 prateado chegando em alta velocidade pela avenida. O carro freou bruscamente bem em frente aos escombros. Paulo Menezes saiu do veículo em pânico total, vestindo um pijama caro e chinelos, os cabelos completamente despenteados, o rosto uma máscara de terror puro. Que diabos aconteceu aqui? Ele gritou para o primeiro bombeiro que conseguiu encontrar na confusão de sirenes e luzes piscantes. Desabamento parcial por falha estrutural grave. O comandante dos bombeiros respondeu secamente, consultando seus apontamentos.
Felizmente, alguém teve a presença de espírito de evacuar todos os trabalhadores alguns minutos antes da queda. Senão estaríamos lidando com uma tragédia de grandes proporções. Paulo olhou desesperadamente ao redor da cena de caos, até localizar João, no meio de um grupo de operários que conversavam com peritos da Defesa Civil. E foi nesse momento que Paulo compreendeu a magnitude devastadora de seu erro. Na manhã seguinte, uma sexta-feira que amanheceu nublada como se o próprio céu estivesse de luto pela tragédia que quase aconteceu, a obra estava completamente isolada por fitas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Uma equipe de peritos especialistas em desastres estruturais chegou de São Paulo e Brasília para conduzir a investigação oficial mais minuciosa já realizada na cidade. Era um time composto pelos melhores engenheiros forenses do país, acostumados a investigar as causas de tragédias para evitar que se repetissem. Dr. Ricardo Borges, um perito com 35 anos de experiência em acidentes estruturais e responsável pela investigação de alguns dos piores desastres da construção civil brasileira, assumiu a liderança da equipe técnica. Quem foi a primeira pessoa a identificar problemas na estrutura? Dr. Ricardo perguntou para Antônio Silva durante o interrogatório inicial. Foi o João, nosso pedreiro mais experiente. Ele tentou alertar desde ontem de manhã, mas o engenheiro-chefe se recusou a ouvir e ainda o humilhou publicamente. Dr. Ricardo franziu o senho, intrigado. Um pedreiro identificou falha estrutural que um engenheiro não conseguiu perceber? João não é um pedreiro comum, doutor. Ele tem 25 anos de experiência e nunca vimos ele errar uma previsão de risco. Dr. Ricardo decidiu ouvir pessoalmente o relato de João. João, preciso que me conte detalhadamente como você identificou o problema e como ele evoluiu. Durante mais de 2 horas, João relatou minuciosamente toda a sequência de eventos. A descoberta inicial da rachadura, como ela evoluiu ao longo do dia, a consulta com seu cunhado engenheiro, a humilhação no escritório de Paulo, suas tentativas frustradas de alertar as autoridades, a inspeção noturna que revelou a gravidade extrema, e finalmente a evacuação de emergência minutos antes do desabamento. Você guardou todas as evidências fotográficas e de vídeo? João mostrou seu celular simples, que continha mais de 60 fotografias em sequência cronológica, documentando a evolução da falha estrutural hora por hora, além de vídeos narrados, detalhando suas observações técnicas. Dr. Ricardo ficou genuinamente impressionado com a qualidade e precisão da documentação. João, sua observação não apenas salvou 20 vidas diretamente. Com base no que estou vendo aqui, você evitou uma tragédia muito, muito maior. Mas a investigação técnica revelou horrores que chocaram até os peritos mais experientes. A análise detalhada dos escombros mostrou que o problema era muito mais grave e sistemático do que uma simples falha isolada. A equipe de peritos descobriu evidências de uma negligência criminosa que colocara em risco não apenas os 20 trabalhadores do turno noturno, mas potencialmente centenas de pessoas. Paulo havia aprovado conscientemente o uso de concreto de qualidade inferior, 20% mais barato que o especificado no projeto original aprovado pela prefeitura. Além disso, havia reduzido deliberadamente a quantidade de aço na armadura em 15% para otimizar custos e aumentar a margem de lucro da obra. Pior ainda, os cálculos estruturais originais haviam sido adulterados após a aprovação oficial, sem comunicar as mudanças às autoridades competentes nem aos proprietários do empreendimento. Isso não é erro técnico nem negligência, Dr. Ricardo explicou para os promotores que acompanhavam a investigação. Isso é crime doloso contra a vida. Ele sabia exatamente que estava comprometendo fatalmente a segurança estrutural, mas fez mesmo assim em nome do lucro. A descoberta mais chocante ainda estava por vir. Os cálculos dos peritos revelaram que, se o desabamento tivesse acontecido durante o horário comercial normal, quando os 200 funcionários da obra estavam trabalhando simultaneamente, seria o maior acidente da construção civil na história do Brasil, potencialmente superando até mesmo tragédias internacionais famosas. A estrutura comprometida não se limitava apenas aos andares que desabaram. O colapso parcial havia criado uma reação em cadeia que comprometeu a estabilidade de pelo menos 15 andares adicionais, que também teriam desabado em questão de horas. E foi nesse momento que a imprensa descobriu a história. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco.
Pedreiro herói salva 20 vidas e evita tragédia nacional. Virou manchete em todos os jornais do país. As televisões nacionais enviaram equipes para Monte Alto. Revistas especializadas em construção civil dedicaram edições especiais ao caso. A história de João se tornou símbolo de como a experiência prática pode ser mais valiosa que diplomas acadêmicos quando se trata de salvar vidas. João, genuinamente desconfortável com toda a minha atenção mediática, concordou em dar uma única entrevista coletiva. Senhores jornalistas, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou herói coisa nenhuma. Herói é quem salva a vida correndo risco próprio. Eu só fiz meu trabalho, que é cuidar da segurança dos meus companheiros. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Mas essa situação mostra uma coisa muito importante. Experiência de canteiro vale tanto quanto diploma universitário. Às vezes até mais. Quem trabalha na prática, quem põe a mão na massa todo dia, vê coisas que quem só trabalha na teoria não consegue enxergar. E foi essa humildade que tornou João ainda mais admirado nacionalmente. Paulo Menezes foi preso na manhã de segunda-feira, acusado formalmente de múltiplos crimes: homicídio culposo qualificado, pela criação consciente de risco de morte, crime contra as relações de consumo, por usar materiais inadequados, falsificação de documentos técnicos e formação de esquema para fraudar licitações públicas. A prisão foi transmitida ao vivo pela televisão nacional. As imagens de Paulo sendo conduzido algemado pela Polícia Federal, de cabeça baixa, vestindo o uniforme laranja da prisão, contrastavam brutalmente com as fotografias dos jornais, mostrando João sendo aplaudido e abraçado pelos 20 colegas cujas vidas ele havia salvado. A investigação revelou que Paulo não era um caso isolado, mas parte de um esquema muito maior. A Magnus Construções Litoda havia vencido 15 licitações públicas nos últimos 3 anos, usando a mesma estratégia. Propostas superficialmente mais baratas conseguidas através do uso de materiais inadequados e redução perigosa dos padrões de segurança. A empresa foi multada em 120 milhões e teve todas as suas 23 obras ativas embargadas para inspeção de segurança. 8 dessas obras apresentavam os mesmos vícios estruturais fatais identificados por João no edifício Império. O CREA, Conselho Regional de Engenharia, não apenas cassou definitivamente o registro profissional de Paulo, mas usou o caso para criar novas normas nacionais de segurança, que obrigam construtoras a ouvir formalmente alertas de trabalhadores experientes. Mas para João, o reconhecimento oficial estava apenas começando. 3 dias após o desabamento, João recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. João, aqui é Dr. Márcio Castanha, presidente da Castanha em Associados Engenharia. Você já deve ter ouvido falar da nossa empresa. A Castanha em Associados era a maior e mais respeitada construtora do estado, responsável por 40% das obras públicas da região e conhecida por seus padrões rigorosos de segurança. Conheço sim, doutor. É uma honra falar com o senhor. João, eu li toda a cobertura jornalística do que aconteceu. Vi suas entrevistas, estudei o relatório dos peritos. Gostaria de oferecer uma posição em nossa empresa. João mal conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Que tipo de posição, doutor? Diretor de Segurança Estrutural e Prevenção de Acidentes. Salário inicial de 22 mil mensais, mais participação nos lucros, carro da empresa, plano de saúde familiar completo e uma autoridade muito especial. Você terá poder total para paralisar qualquer obra que considere insegura, independente do impacto financeiro ou de cronograma. João quase caiu da cadeira. Ganhava 2.800 reais como pedreiro. Doutor, eu não tenho formação superior nem certificações técnicas. João, depois do que aconteceu, toda a indústria da construção civil entendeu que experiência prática pode ser mais valiosa que qualquer diploma. Você salvou 20 vidas e evitou uma tragédia nacional. Isso não se aprende em sala de aula. Mas a transformação na carreira de João foi apenas o começo de mudanças muito maiores. O Sindicato Nacional da Construção Civil criou o Protocolo João Silva, uma nova norma que obriga todas as construtoras do país a ouvir formalmente alertas de segurança feitos por operários experientes, independente de sua formação acadêmica. O CREA lançou um programa revolucionário, onde trabalhadores com mais de 15 anos de experiência podem obter certificação técnica oficial baseada em conhecimento prático, sem necessidade de curso superior.
Universidades de engenharia começaram a convidar João para dar palestras sobre segurança prática versus teoria acadêmica. Sua frase de abertura se tornou famosa nos meios acadêmicos. Diploma te ensina a calcular uma viga. Experiência te ensina a ouvir quando ela está chorando por socorro. E então veio o convite que surpreendeu até mesmo João. 2 anos e meio depois do desabamento, João estava inspecionando uma pequena obra residencial no centro de Monte Alto, quando avistou uma figura familiar trabalhando como consultor técnico numa mesa improvisada. Paulo Menezes, usando roupas simples, cabelos sem o gel habitual, sem o ar de superioridade que o caracterizava. João hesitou por alguns minutos, mas decidiu se aproximar. Paulo levantou os olhos lentamente, claramente constrangido e envergonhado. João, posso sentar aqui? Gostaria de conversar. Eles se dirigiram para um banco na praça em frente à obra. O contraste era impressionante. João agora vestia uma camisa social da empresa, dirigia um carro novo, carregava um tablet para inspeções técnicas. Paulo usava uma camisa simples, chegara de ônibus, carregava apenas uma pasta velha com instrumentos básicos de desenho. João, eu preciso te pedir perdão, Paulo disse, a voz embargada e os olhos marejados. Você tentou me avisar sobre um perigo real e eu não apenas ignorei. Eu te humilhei da forma mais cruel possível na frente de dezenas de pessoas. Por causa da minha arrogância absurda, quase matei 20 pessoas inocentes. João ficou em silêncio por alguns instantes, observando o homem quebrado à sua frente. Paulo, todo mundo comete erros, até os mais graves. O importante é ter coragem para reconhecer e aprender com eles. Aprendi da pior forma possível. Descobri que diploma sem humildade não vale absolutamente nada. Aprendi que quem trabalha na prática diária tem conhecimento valiosíssimo que eu desprezava. E aprendi que o orgulho é o defeito mais perigoso que qualquer profissional pode ter. Paulo olhou para João com respeito genuíno e admiração. Sabe o que mais me marca até hoje? Depois de tudo que eu fiz com você, você ainda teve a generosidade extraordinária de dizer na televisão que não sentia raiva de mim, que eu merecia uma segunda chance. João sorriu daquele jeito simples e honesto que sempre o caracterizou. Raiva é um sentimento que prejudica muito mais quem sente do que quem recebe. A vida já te puniu o suficiente. E todo ser humano merece uma oportunidade de recomeçar e se redimir. Mas Paulo tinha uma proposta inesperada que surpreenderia João. João, estou montando uma pequena empresa de consultoria em segurança estrutural. Nada grandioso, mas muito sério e responsável. Quero te fazer uma proposta de sociedade, 50-50. Você cuidaria de toda a parte prática, inspeções, identificação de riscos, treinamento de equipes. Eu cuidaria da documentação técnica, projetos e aspectos burocráticos. João refletiu por alguns minutos, observando o movimento da praça. Paulo, você tem absoluta certeza disso? Depois de tudo que aconteceu entre nós? Tenho certeza total. Durante esses 2 anos, aprendi uma lição fundamental. Preciso de alguém como você ao meu lado. Alguém que tenha coragem de me dizer quando estou errado, mesmo que eu não queira ouvir. Alguém que me mantenha sempre conectado com a realidade prática. João estendeu a mão. Aceito a proposta, mas com uma condição. Nossa empresa vai ter um lema que nunca pode ser esquecido. Qual lema? Teoria e prática trabalhando juntas para salvar vidas. E isso vai estar escrito na nossa porta. E assim nasceu uma das parcerias mais improváveis e bem-sucedidas da construção civil brasileira. 3 anos depois da formação da sociedade, a Silva em Menezes, consultoria em segurança estrutural, havia se tornado referência nacional absoluta. A dupla havia desenvolvido o revolucionário Protocolo de Segurança Integrada, um sistema único que combina análise técnica acadêmica rigorosa com inspeção prática experiente. O protocolo foi adotado oficialmente por mais de 200 construtoras em todo o Brasil e reduziu acidentes estruturais em impressionantes 75% nas obras que o seguiam religiosamente. João e Paulo viajavam pelo país inteiro dando palestras e workshops conjuntos. A dupla improvável se tornou símbolo nacional de que conhecimentos diferentes não apenas podem se complementar, mas devem trabalhar unidos para proteger vidas.
João me ensinou que existem aspectos fundamentais da construção que simplesmente não estão nos livros técnicos. Paulo sempre dizia no início das apresentações. E eu ensinei ao João que teoria bem aplicada potencializa exponencialmente a experiência prática. Durante uma palestra memorável na Universidade de São Paulo para mais de 500 estudantes de engenharia, um jovem acadêmico fez uma pergunta que tocou em todos. Como vocês conseguiram superar completamente o que aconteceu no passado e construir uma parceria tão bem-sucedida? João respondeu com sua sabedoria característica. Orgulho ferido sara com o tempo e deixa cicatrizes que podem ensinar. Vida perdida não sara nunca e não ensina nada para ninguém. Nós escolhemos focar no que realmente importa, salvar vidas e ensinar outros profissionais a fazerem o mesmo. Paulo complementou. Além disso, descobrimos que quando você junta humildade genuína com competência técnica, o resultado é muito maior que a soma das partes. Separados, éramos profissionais limitados. Juntos, conseguimos prevenir tragédias. E o edifício Império? Seu destino foi muito simbólico. O terreno onde seria construído o edifício Império Corporate nunca foi reconstruído. Por decisão unânime da Câmara Municipal de Monte Alto, o local foi transformado no Memorial da Segurança no Trabalho, o primeiro do gênero no Brasil. O memorial consiste numa praça arborizada com bancos para reflexão, um pequeno museu sobre segurança na construção civil, e no centro, uma impressionante escultura de bronze de 4 metros de altura, mostrando um operário e um engenheiro trabalhando lado a lado. A placa principal do memorial, gravada em mármore negro, traz uma inscrição que emociona todos os visitantes. Dedicado a João Silva, pedreiro que provou que a voz mais importante pode vir de quem menos esperamos, e a Paulo Menezes, engenheiro que aprendeu que a verdadeira sabedoria está em saber escutar. Aqui lembramos que conhecimento não tem classe social, que experiência e estudo devem caminhar juntos, e que toda vida importa. Na base da escultura, uma segunda placa menor contém os nomes dos 20 trabalhadores que foram salvos pela ação heróica de João, com a frase: estas vidas foram poupadas porque alguém teve coragem de falar e alguém aprendeu a ouvir. Todos os anos, uma cerimônia especial acontece no memorial. Todo dia 18 de março, aniversário do desabamento que não se tornou tragédia, João e Paulo visitam o memorial juntos para uma cerimônia que se tornou tradição em Monte Alto. João sempre leva seu capacete original, o mesmo que usava no dia em que foi humilhado no escritório de Paulo. Paulo leva flores brancas para homenagear os trabalhadores que poderiam ter morrido. Durante a última visita, Paulo fez uma pergunta que sempre quisera fazer. João, posso te perguntar uma coisa que me intriga desde aquele dia? Claro, pode falar. Quando eu te humilhei de forma tão cruel na frente de todo mundo, por que você não desistiu? Por que continuou insistindo e lutando para salvar a obra? João ficou pensativo por alguns minutos, olhando para a escultura. Sabe, Paulo, quando você trabalha com construção por tanto tempo, você entende uma coisa. Não estamos apenas erguendo prédios de concreto e ferro, estamos construindo lares onde famílias vão viver, escritórios onde pais vão trabalhar para sustentar seus filhos, espaços onde pessoas vão realizar seus sonhos. Ele fez uma pausa, tocando levemente na base da escultura. Cada vida que entra numa obra é responsabilidade nossa. E responsabilidade verdadeira não tem classe social, não tem diploma, não tem cargo. Responsabilidade é um compromisso da alma com outras almas. A resposta deixou Paulo em silêncio, emocionado por vários minutos. Hoje, 6 anos depois daquela quinta-feira chuvosa que mudou tudo, João Silva é reconhecido nacionalmente como o maior especialista em segurança prática da construção civil brasileira. Possui diploma técnico oficial obtido pelo Programa Especial do CREA. Recebeu medalhas de honra ao mérito de 5 governadores. Foi capa da revista Construção Segura por 3 vezes. E sua história é estudada em cursos de engenharia de todo o país. Paulo Menezes reconstruiu completamente sua reputação e sua vida através do trabalho conjunto com João. Embora não possa mais assinar projetos sozinho, sua cassação permanece. Tornou-se um dos maiores defensores nacionais da integração entre conhecimento teórico e experiência prática na construção civil. A dupla já identificou e evitou mais de 40 acidentes graves em obras por todo o Brasil. Seu método é considerado infalível.
Paulo realiza todos os cálculos técnicos e análises estruturais. João executa as inspeções práticas detalhadas e só liberam qualquer obra quando ambos concordam unanimemente que está completamente segura. Nunca mais um trabalhador experiente será desrespeitado por dar um alerta de segurança. João sempre repete em suas palestras. E nunca mais um engenheiro vai trabalhar isolado da realidade do canteiro de obras. A frase que Paulo disse com tanto desprezo naquele dia, "Você é só um pedreiro", se tornou o título do livro best-seller que escreveram juntos. O livro Você é só um pedreiro. Como a experiência e a humildade salvam vidas, permanece na lista dos mais vendidos há 3 anos consecutivos. Toda a renda é doada integralmente para um fundo que oferece bolsas de estudo técnico para filhos de operários da construção civil de todo o país. Na última página do livro, há uma fotografia dos dois abraçados no memorial, com uma legenda que resume toda a jornada. A verdadeira engenharia não se faz apenas com cálculos perfeitos, nem apenas com experiência prática. Se faz quando humildade e conhecimento trabalham unidos, quando teoria e prática se respeitam mutuamente, quando o objetivo maior é proteger vidas humanas acima de qualquer interesse pessoal ou financeiro. A empresa Silva em Menezes já treinou mais de 3.000 profissionais da construção civil e continua crescendo. O escritório da empresa, localizado a 2 quadras do Memorial da Segurança, tem na parede principal um quadro com a foto do momento exato em que João salvou os 20 trabalhadores na noite do desabamento. Embaixo da foto, uma placa dourada traz o lema da empresa. Aqui, toda experiência é respeitada, todo conhecimento é valorizado e toda vida é sagrada. Jovens engenheiros recém-formados fazem fila para estagiar na empresa, não pelo salário, que é modesto, mas pela oportunidade única de aprender com a dupla que revolucionou a segurança na construção civil brasileira. E operários experientes de todo o país enviam currículos, não apenas buscando emprego, mas querendo fazer parte de algo maior. Um movimento que prova que competência não tem diploma, que sabedoria não tem classe social, e que heróis podem estar escondidos nos lugares mais improváveis. Se esta história tocou seu coração e mudou sua perspectiva sobre o valor das pessoas, deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e se inscreve no canal para mais histórias que provam que a grandeza humana não está no que temos, mas no que fazemos pelos outros. Comenta aí embaixo. Você já presenciou alguma situação onde a experiência prática foi mais importante que conhecimento teórico? Ou onde alguém foi subestimado, mas provou seu valor? Sua história pode inspirar milhares de pessoas, porque todo trabalho tem sua dignidade, toda experiência tem seu valor, e às vezes o herói que o mundo precisa está bem na nossa frente, esperando apenas ser ouvido com o respeito que merece.